Boa noite. Tribunal de Contas do Estado analisa que governo do Estado pagará preço acima do mercado por leitos de UTI. O valor de R$ 3.200 seria, segundo a Corte de Contas, quase o dobro do que é cobrado no mercado. Os dados estão em uma auditoria do TCE. E você vai ver também. As exportações do Rio Grande do Norte reduziram 14% nos primeiros 4 meses do ano. Os dados apontam que abril foi o pior mês para o setor em 10 anos. E ainda, em sessão virtual, a Câmara Municipal de Natal retoma discussões sobre a reforma da Previdência. Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2020 e o Band Cidade começa agora. A auditoria realizada pela equipe técnica da Diretoria de Administração Direta do Tribunal de Contas do Estado apontou que o custo com leitos de UTI em contrato firmado entre o governo do Estado e a Liga Norte-Riograndense contra o Câncer estaria acima do preço de mercado. Cada leito custará R$ 3.200 no contrato com a Liga. Em uma primeira etapa, o convênio entre o governo do estado e a Liga prevê a instalação de 40 novos leitos no Hospital Luiz Antônio, sendo 20 de UTI adulto e 20 de enfermaria. O Tribunal de Contas do Estado analisou o contrato e concluiu que o valor dos leitos está acima do preço de mercado. O Tribunal de Contas atua de maneira a acompanhar a execução da despesa pública. E, nesse sentido, a equipe de auditoria analisou o contrato firmado entre a CESAP e a Liga Norte-Riograndense contra o Câncer e identificou algumas inconsistências, sendo elas o valor dos leitos, sendo o leito de UTI no valor de R$ 3.200 ao dia e o valor do leito de enfermaria no valor de R$ 1.800 ao dia. Estes valores, de acordo com a avaliação da auditoria, estão acima do preço de mercado. Outros itens do contrato também foram questionados pela equipe técnica do tribunal. Também foi verificada inconsistência no que diz respeito ao controle patrimonial dos bens que serão adquiridos pela Liga, tendo em vista que, posteriormente, estes bens serão revertidos para o Estado. Outro ponto também questionado diz respeito ao valor que será investido para as obras físicas destinadas a abrigar os leitos. Este valor também, há um questionamento acerca do financiamento deste valor por parte do Estado. E, por último, também em relação à emissão da nota de empenho. No caso, a CESAP emitiu uma nota de empenho no valor de R$ 22 milhões, quando, de acordo com a auditoria, este empenho deveria ser no valor de R$ 20 milhões e 500 mil para a primeira etapa do contrato. O conselheiro Gilberto Jales, que é relator do processo, notificou a Secretaria Estadual de Saúde para que apresente esclarecimentos sobre as informações da auditoria em um prazo de 5 dias. O Ministério Público também foi notificado para acompanhar o caso, já que a contratação ocorreu com base em um termo de ajustamento de conduta entre o governo, a Liga e o MP. E a gente atualiza agora os dados da pandemia de coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde Pública, até o meio-dia de hoje, o estado tinha registrado 160 mortes pela Covid-19. Outros 52 óbitos estão em investigação. Ao todo, o estado potiguar já contabiliza 3.483 casos confirmados da doença, 300 a mais só nas últimas 24 horas. Os dados são gravíssimos. Na verdade, nós estamos em um momento que vai se acentuando essa curva. E esta semana deveremos ter uma importante definição, o novo decreto da governadora Fátima Bezerra. O decreto assinado por ela no dia 5 vence agora, amanhã, dia 20. Então, portanto, já nas próximas horas, nós deveremos conhecer os termos do novo decreto. Inclusive, ontem, aqui no Band Cidade, o pesquisador Ricardo Valentim já adiantava a defesa dele para que as aulas, a suspensão das aulas, seja prorrogada para após o 31 de maio. Nesse contexto, não se surpreenda. Pelo alto nível de influência que tem o professor Ricardo Valentim no Comitê de Assessoramento junto à governadora Fátima Bezerra, é bem provável que as medidas sejam prorrogadas, inclusive o reinício das aulas.
Teve início nesta terça-feira o debate sobre o projeto de reforma previdenciária dos servidores públicos municipais na Câmara Municipal de Natal, uma sessão virtual e bem participativa. A audiência, que aconteceu em conjunto com a sessão ordinária virtual, teve a participação do presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Natal. Foi iniciativa nossa e de outros vereadores, propor que nós pudéssemos convidar o secretário da Previdência de Natal, do Natal Prev, para fazer alguns esclarecimentos, tirar algumas dúvidas dos vereadores no que diz respeito a essa matéria, que é uma matéria complexa, que tem um aspecto de tecnicidade nela. Então, a reforma proposta, ela traz em seu corpo apenas aquilo que foi de cumprimento, repito, obrigatório e imediato para este momento. No caso, a revisão das alíquotas de contribuição e a exclusão do rol de benefícios previdenciários custeados pelo regime próprio de previdência do município, que não sejam aposentadorias, seja ela por tempo de serviço, voluntária, por invalidez ou pensão. O vereador Maurício Gurgel falou sobre a defesa da alíquota progressiva para não prejudicar algumas categorias. Nós entendemos que quem ganha mais, quem tem uma faixa salarial maior no funcionalismo público, tem que pagar mais, E não é justo o servidor aqui do município, que ganha 2 salários mínimos, ter um acréscimo de 3%, onde ele já está 6 anos sem aumento, e agora subir de 11% para 14% a sua alíquota. Então, está previsto na Constituição que o município poderá adotar a alíquota progressiva, é a alíquota que nós defendemos, para não prejudicar essa faixa salarial, principalmente de quem ganha até 2, 3 salários mínimos, porque, desta forma, esse projeto vai prejudicar professores, trabalhadores da saúde e várias outras categorias. Vai ser um grande debate a partir de agora na Câmara Municipal de Natal. E o prefeito Álvaro Dias tem pressa para aprovar essa matéria até o mês de julho. Isso porque, caso essa matéria não seja aprovada até o mês de julho, a Prefeitura de Natal poderá sofrer sanções. É o que prevê o projeto, aliás, a lei da reforma da Previdência aprovada no Congresso Nacional. Em suma, a grande mudança para os servidores de Natal é o aumento da alíquota de 11% para 14%. Um detalhe importante, essa alíquota passa a incidir apenas para quem ganha acima do teto do INSS. E ainda falando em orçamento, o governo do estado projeta um déficit orçamentário em suas contas para o exercício financeiro de 2021 da ordem de R$1 bilhão. Isso é quase o dobro do déficit orçamentário de 2019, que está sendo de R$591 milhões, considerando a receita com o total despesa. Os dados constam no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021, que a governadora Fátima Bezerra enviou para votação na Assembleia Legislativa. Segundo a mensagem governamental, um dos principais motivos para esse déficit em 2009 foi a realização do empenho das folhas salariais em atraso, que não possuíam cobertura orçamentária. Folhas salariais que continuam em atraso. Na prática, o servidor público do estado do Rio Grande do Norte ainda aguarda pelo pagamento de 2 folhas de pagamento, dezembro e o 13º lá de 2018. Nesse contexto, o orçamento que está sendo executado agora em 2020 é o primeiro criado, desenvolvido, apresentado pela equipe da governadora Fátima Bezerra, já que o orçamento de 2009 é aquele que ela fez referência sobre déficit orçamentário. Esse orçamento de 2009 foi posto ainda pela equipe do ex-governador Robson Faria. Ainda sobre a economia, no contexto de exportações, porque as exportações do Rio Grande do Norte reduziram 14% nos primeiros 4 meses deste 2020. Abril foi o pior mês para o setor desde 2009. Os dados são do sistema Comevix, do Ministério da Economia. A queda de 14,3% no valor das exportações do Rio Grande do Norte foi registrada no primeiro quadrimestre do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Abril, quando as vendas ficaram na casa dos 9 milhões de dólares, foi o mês com pior desempenho desde 2009. O valor é quase a metade do registrado no ano passado. A queda foi puxada sobretudo pela redução na venda das frutas frescas, que representam mais de 40% dos produtos exportados pelo estado.
Ao todo, as exportações do Rio Grande do Norte em 2020 chegaram a 109 milhões de dólares. No Rio Grande do Norte, 46 mil pessoas se tornaram desempregadas no início de 2020. Esse é o maior crescimento no estado desde 2012. No total, o estado potiguar registrou 237 mil desocupados no primeiro trimestre de 2020, enquanto que no mesmo período de 2019 havia 191 mil. A alta é de 24%. O Rio Grande do Norte teve um aumento da taxa de desocupação que foi o maior para o primeiro trimestre desde 2012. Foi um crescimento acima do esperado, tendo em vista que é comum que haja aumento da desocupação no primeiro trimestre, porque as empresas contratam temporariamente no final de ano e demitem no primeiro trimestre do ano seguinte, mas esse crescimento foi acima do esperado. Foi a terceira vez apenas que nós chegamos a uma taxa de desocupação acima de 15%. Do total de 237 mil pessoas desocupadas, 110 mil moram na região metropolitana de Natal. A região metropolitana de Natal concentra cerca da metade das pessoas desocupadas no Rio Grande do Norte. Isso evidencia que, da mesma forma que é concentrada grande parte da população no litoral e especialmente na região metropolitana, também a desocupação é muito forte, né, nesse território. A taxa de desocupação dos jovens potiguares de 18 a 24 anos também preocupa. O nível de desempregados chegou a 36%, o maior desde 2012. Preocupa bastante o fato de os jovens não conseguirem se inserir no mercado de trabalho e cada vez mais estarem à margem dos postos de trabalho no Rio Grande do Norte. É um sinal negativo que não está havendo criação de postos de trabalho para atender os jovens que estão ingressando, que buscam ingressar no mercado de trabalho por meio das suas qualificações. E nós vamos agora direto a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz as informações? Fernanda Martinelli. Muito boa noite para você, Fernanda. Olá, Ana Ruth. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Estamos de volta nesta terça-feira. Os líderes do Congresso Nacional se reuniram para definir as pautas de votação na agenda dessa semana. Muitos assuntos entram em debate, entre eles a questão do adiamento do Enem. De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, não é necessário mexer na agenda das provas do Enem que acontecem no final do ano, mas muitos parlamentares se preocupam por causa de milhares de estudantes que não têm acesso à internet ou equipamentos para acompanhar as aulas de preparação para a prova do Enem. E isso vem mexendo com os debates no Congresso Nacional. A grande maioria dos parlamentares defende um adiamento por causa da pandemia do coronavírus, que acabou deixando escolas de portas fechadas para muitos desses estudantes. Um outro tema que também tem sido debatido é a questão do isolamento, isso desde o início da pandemia. O deputado General Girão defende que os grupos de risco sejam mantidos em segurança, sejam mantidos em casa, mas que o Brasil precisa voltar ao trabalho. Ele conversou com a nossa reportagem e falou sobre essa questão. Nós precisamos, sim, ser cuidadosos, selecionar os grupos de risco, selecionar os espaços com maior contaminação, mas o Brasil precisa trabalhar. Essa é a realidade. Nós estamos nessa luta aqui no Congresso Nacional. Eu espero que cada um de vocês consiga, na nossa casa, com os nossos amigos, também mostrarmos essa realidade. Precisamos fazer com que o Estado do Rio Grande do Norte ande, produza. Não dá para poder ficar parado. Não dá para colocar tudo na conta do governo federal. Nós somos responsáveis por isso daí também. Daí, portanto, Ana Ruth, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, anunciou que esse ano não haverá o recesso parlamentar de julho. Esse recesso tem uma duração de 15 dias, acontece todos os anos, mas por causa da pandemia da Covid-19, que suspendeu os trabalhos no Congresso Nacional, com a volta da normalidade da agenda, tanto da Câmara quanto do Senado, não haverá o recesso e os trabalhos transcorrerão normalmente. De Brasília, Fernanda Martinelli, para o Band Cidade.
E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em parte da região Nordeste. As informações que chegam são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. A chuva ainda persiste em grande parte da região nordeste do Brasil devido à combinação de instabilidades em diferentes níveis da atmosfera. Amanhã, quarta-feira, a chuva ainda acontece em grande parte do estado do Maranhão. Em São Luís, possibilidade de chuva com acumulados significativos. Apesar disso, aquela sensação de tempo abafado. O dia amanhece com 26 graus e a máxima prevista é de 30 graus à tarde. Em Teresina não será diferente, tem possibilidade para pancadas de chuva, até mesmo acompanhadas por algumas trovoadas, mas nada que deva trazer grande preocupação. A máxima prevista é de 33 graus, garantindo o calor. Em Natal, possibilidade de céu mais nublado, chuva a qualquer momento do dia. A chuva pode ser volumosa, mas ainda assim tem aquela sensação de tempo abafado, com máxima de 29 graus. No Recife também expectativa de céu mais nublado, com chuva a qualquer momento do dia, poucas aberturas de sol, temperatura mínima de 23 e máxima de 29 graus. E no próximo bloco eu recebo para uma entrevista via Skype o deputado estadual Sandro Pimentel, do PSOL. A gente vai falar sobre a CPI da Arena das Dunas, que foi proposta pelo parlamentar. O Band Cidade volta já. E agora a gente conversa via Skype com o deputado estadual Sandro Pimentel. Deputado Sandro Pimentel, que foi o autor da proposição de criação da CPI que vai investigar valores, que vai investigar números da Arena das Dunas. Deputado Sandro, muito boa noite, seja bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, Ruth. É uma satisfação estar aqui contigo, à sua disposição aqui. Deputado Sandro Pimentel, CPI da Arena das Dunas, já instalada, praticamente instalada. Já foram definidos os membros, deputado? Então, Ana, hoje teve uma reunião do colegiado de líderes. Os líderes tinham até hoje para indicar os seus nomes, né? Na Assembleia hoje tem a composição de 6 blocos, ou seja, são 6 líderes. O bloco menor, obviamente, ficou fora, porque só são 5 vagas. Então, desses blocos todos, 4 indicaram os seus nomes e um deles, que é o bloco formado pelo PT e o PL, o Partido dos Trabalhadores, e o PL, o Partido Liberal, pediram prazo de até amanhã pela manhã. Então, só falta este nome, aí, na sequência, o presidente já vai fazer resolução, que deve sair aí amanhã, quarta, na quinta-feira, essa resolução, já publicando os nomes, o local e dia da primeira reunião, que tem que ser, pelo regimento, até 2 dias depois da publicação. Mas o senhor já pode adiantar quais são esses 4 nomes, deputado? Posso, sim. O meu nome, o nome do deputado Alisson, o deputado Coronel Azevedo e o deputado Tomba. Esses são os 4. Deputado Sandro, a Arena das Dunas, que foi inaugurada em 2014, mas vem rolando desde 2011, já enseja 2 processos no Tribunal de Contas do Estado, se eu não estou enganada, 3 processos no Judiciário também de ações, e agora é uma nova frente instalada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. O que é que vai diferenciar, na opinião do senhor, essa CPI de outras investigações que foram abertas, deputado? O que vai diferenciar, Ana e os nossos queridos telespectadores, é que, até agora, ninguém tinha conseguido encontrar as irregularidades que essa auditoria da Arena das Dunas, que foi solicitada por mim há aproximadamente um ano, conseguiu encontrar. Então, os outros processos são baseados, em geral, na construção da obra. Mas esse agora, ele é pós-construção da obra. Então, são diversas irregularidades que eu não sei por que esse tempo todo, e ninguém tinha conseguido ver até agora que o Arena estava pagando a menor, né, pagando valores menores em relação aos eventos todos, aluguéis e tudo, que era para ter passado aí 35 milhões e 600 mil reais, o arrecadado, a receita líquida, era para ter repassado 17 milhões e 800, só tinha passado 1 milhão e meio. E em relação à própria construção, porque o empréstimo, o contrato para fazer a obra era 400 milhões. Por que a empresa tomou emprestado ao banco 475 milhões? Onde é que foi parar esses 75 milhões? Qual o objetivo? E para além disso, a empresa estava fazendo agiotagem com dinheiro público.
estava cobrando juros sobre juros. O Estado repassava a Arena, para a Arena repassar ao banco, o valor do empréstimo corrigido e ainda mais um plus. Ou seja, tinha muitas irregularidades e aí o foco da CPI agora é exatamente observar essas irregularidades e dar nomes a elas, porque cada uma delas tem um nome. A irregularidade ela não acontece só. Tem gente de carne e osso que opera. Se opera de má fé ou se opera por erro técnico, aí tudo isso a investigação vai apurar. Mas a nossa intenção é de agora responsabilizar essas pessoas que cometeram essas atrocidades com dinheiro público até agora e pressionar o governo para já a partir de agora parar de pagar esses 8 milhões da parcela fixa mensal aí por 13 meses. Qual o prazo de trabalho, deputado, para a CPI da Arena das Dunas? Bom, pelo regimento, nós temos 60 dias, a CPI terá 60 dias para apresentar o relatório conclusivo e o parecer final, podendo ser prorrogado por mais 30. Isso é o que está no regimento e deverá tentar ser cumprido. Acredito que, como nós estamos vivendo um momento excepcional, com essa pandemia no mundo inteiro e tudo está sendo excepcionalizado, eu creio, agora falando por fora do regimento, que se não der tempo cumprir, eu acho que nada mais justo do que alegar as dificuldades que a gente vai ter, que são inerentes. Uma coisa é a gente estar no funcionamento diário, cotidiano, outra coisa é essa dificuldade toda, até para pegar depoimentos, oitivas, que se eu estiver na condução dos trabalhos, vai ser escolhido entre os 5, o presidente, o vice e o relator, eu vou defender que seja oitivas presenciais, com todas as normas, com todas as proteções individuais, os EPIs e cuidados, etc., mas investigação, Ana, tem a ver com olhar no olho, o semblante, o gesto. Eu tenho alguns cursos nessa área de investigação, eu sei. Então, virtual é muito ruim. Então, talvez possa ter um atraso e a gente pode alegar essa excepcionalidade e pedir uma prorrogação. Mas o que tem hoje é 60 dias, podendo ser prorrogado apenas por mais 30. O senhor disse que, se estiver na condição dos trabalhos, o senhor vai tentar ser presidente dessa CPI, deputado, ou relator? Eu acho que merecidamente eu deverei ser. Mas na política nem tudo é merecidamente. Eu vou me propor e vou lutar por isso. Eu vou pedir aos colegas para ser presidente. Eu vou pedir voto aos colegas. Porque, Ana, imagine, eu venho acompanhando esse processo antes mesmo de ser eleito. Mas depois que fui eleito, primeira audiência com a governadora foi pedir essa auditoria. Venho acompanhando de lá até agora com 2 membros da nossa equipe, acompanhando esse trabalho para e passo, depois da entrada nessa CPI. Então, acho que, enfim, já tenho uma experiência de ter presidido uma CPI na Câmara Municipal de Natal, então acho que nada mais justo. Mas, enfim, como é voto, a gente não sabe, né? Deputado, qual o poder de uma CPI? Ou seja, em que pode resultar a CPI? Que tipo de punição pode vir de uma CPI? Ana, a CPI ela tem muitos poderes. Você não tem noção dos poderes que tem uma CPI. Poder de investigar, de pedir pareceres à Justiça, de pedir parecer a Tribunal de Contas, a conselhos de classe, perícia no ITEP de algum documento, de alguma assinatura. Enfim, ela tem um poder, é uma teia de aranha, um poder gigantesco. Mas o resultado final dela é um parecer conclusivo, onde lá vai apontar as coisas, dependendo do que forem vistas. Então, ela não pode, por exemplo, a CPI não pode dizer fulano de tal, de Zanzóis Pereira, cometeu o crime. Não, ela não pode ter competência para isso. Nós não temos essa competência. Mas nós temos a competência para dizer fulano de tal tem indícios de que fulano de tal possa ter cometido o crime tal. Então, acho que o papel é esse também, é de nominar. Porque você vê, você já deve ter lido mais de uma vez, o relatório conclusivo da Controladoria, ela não dá nomes, né? Tem lá as irregularidades, mas não diz aqui é o culpado foi fulano, o culpado... Não diz. A CPI, ela precisa ter esse papel agora, de tentar dar os nomes e responsabilizar. A partir daí, sendo aprovado o relatório conclusivo com essas variantes todas, o próprio relatório vai dizer: encaminhe-se ao Ministério Público, encaminhe-se ao Tribunal de Contas, encaminhe-se à Justiça... ao Tribunal de Justiça, Justiça Federal, enfim, é o parecer conclusivo que vai dizer quais os caminhos que ela vai traçar aí nesse relatório conclusivo. Deputado Sandro Pimentel, do PSOL, muito obrigada, deputado, uma boa noite para o senhor.
Muito obrigado, boa noite. Pensei que a gente ia passar a noite aqui, que estava muito gostoso falar contigo e com seus telespectadores, mas eu me coloco aqui à inteira disposição para o que você precisar. Um grande abraço, boa noite a todos vocês. Obrigada, deputado. O Band Cidade vai para um breve intervalo e a gente volta em 1 minuto. Os exemplos de solidariedade não param. A Robociência está produzindo protetores faciais para profissionais da saúde. Um gesto de amor e solidariedade pelos profissionais de saúde que se empenham na contenção e tratamento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A Escola Robociência, em parceria com a Unifacex, está produzindo protetores faciais de acetato para os profissionais da saúde pública que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Surgiu essa ideia de fazer essa parceria para que a gente venha a ajudar esses profissionais que estão na linha de frente. Os protetores, que são chamados de face shielders, são confeccionados em impressoras 3D nos laboratórios da Escola Robociência. O equipamento é extremamente seguro e pode ser reutilizável. Ele evita contato com gotículas, salivas e fluidos nasais. Além da proteção, a máscara não atrapalha a comunicação entre o profissional e o paciente. A gente sabe que com a transmissão ocorre também via os olhos, não é isso? Até a lágrima também está transmitindo esse vírus. Então, o protetor ele consegue fazer essa proteção da face sem impedir essa comunicação. Até o momento já foram produzidos 500 protetores faciais como esse e doados ao Hospital Giselda Trigueiro. A ação ainda contemplará outros profissionais. Nós também vamos entregar no Hospital Santa Catarina e também os policiais que estão na linha de frente em contato com o vírus. A gente está também procurando ajudar essas categorias. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Você fica agora com o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã. Boa noite para você.